seja muito bem-vindo a mais um Diálogo Diário, o podcast aqui do Diário Campineiro. E hoje a gente vai falar de um assunto que particularmente eu acho que vai render, gente, um assunto que eu adoro. Eu tô aqui com a minha amiga queridíssima Camila Duran. Ela é oraculista e mentora de deusas, gente. Tudo bom, Cami? Tudo, e você? Prazer te receber aqui. Prazer estar de volta, assim, né? Porque da primeira vez era no programa de TV Verdade. e agora no podcast. Não, e que também é programa de TV, viu? A gente também tá na TV, tá? Estamos em várias plataformas. Cami, então conta um pouquinho pro pessoal de casa aí, se apresente, fale um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua trajetória, do que você faz. Muitas pessoas não sabem o que é uma oraculista, o que é uma mentora de deusas, então vamos traduzir um pouquinho aí pro pessoal de casa. Bom, meu nome é Camila Duran, eu trabalho com oráculos, que são cartas, são métodos de leitura, né? Tem gente que fala de adivinhação, tem gente que fala de previsão, mas ela vem muito mais na parte de aconselhamento. Certo. Eu trabalho com isso profissionalmente desde 2017, 2018. Mas eu leio carta desde os meus 9 anos de idade, então tem um bom tempo. E ao longo desses momentos que a vida vai proporcionando, que a espiritualidade vai trazendo, eu me tornei mentora de deusas, que nada mais é do que ajudar as mulheres a se reconhecerem como elas são, através da espiritualidade, através das cartas e de outras técnicas, né, como o Theta Healing, hipnose, a própria constelação também. E depois a gente junta tudo isso com a parte do externo, que vem a parte de consultoria de moda, porque eu também sou formada como consultora. Então, eu acabei juntando as duas paixões da espiritualidade com esse mundo de moda, para que as mulheres consigam se reconhecer. E aí, disso saiu o Mentora de Deuses, que é o que eu faço hoje. Sim, e qual é essa relação que você conseguiu encontrar aí entre a espiritualidade, a moda e, né, o bem-estar da mulher? Como que você vê essa relação e qual que é a diferença quando a mulher consegue reconectar as duas coisas aí ao mesmo tempo? É que o que acontece, Gabi, quando a gente vai falar sobre você trabalhando no seu salão, você sabe como é que a mulher se sente quando ela se senta ali na cadeira. Claro. Ali, porque quando eu comecei a fazer maquiagem, quando eu trabalhei nessa área da beleza, eu me preenchia daquele sentimento da mulher quando ela estava sentada na cadeira do salão e se via outra pessoa. Aquilo eu conseguia sentir aquela transformação. E aí, quando eu juntei a espiritualidade, que também traz o autoconhecimento, traz você entender quem você sem ficar dependendo dos outros, conseguindo se reconectar com a sua essência, tirando as amarras que a gente recebe, né, do convívio, da família, amigos, a sociedade como um todo, eu percebi que as duas coisas juntas eram uma potência muito grande para cada uma das mulheres conseguirem se reconhecer. Então, a gente junta o tratamento, para não ser só uma coisa superficial. Porque, obviamente, a gente sabe que uma mulher, quando ela está a fim de mudar alguma coisa na vida, ou está prestes a mudar, ela vai no salão. Então, para que ela consiga manter essa mudança, para que ela consiga manter esses padrões que ela está trazendo e levando para a vida dela, ao invés de ficar naquela roda de que vai lá, se ajeita, tá, não sei o quê, volta para o lugar que estava. Então, a gente faz o tratamento todo energético, espiritual, limpando o campo dela. Dentro de cada pacote tem a sua especialização ali, né? Tem a área só do afetivo, só do espiritual mesmo, a área das sombras para a gente reconhecer as nossas dores. E sabemos que nem todo mundo aqui tem uma percepção das coisas ruins que fazem no dia a dia, porque a gente tanto faz coisas boas quanto ruins, é natural do ser humano. E aí que ela consiga se manter também olhando no espelho e não se colocando mais como uma vítima, não se colocando mais como... É que a indústria da beleza ela é muito, muito forte, assim. E ela é muito cruel. Então, se você não tem esse respaldo da espiritualidade por trás, para fortalecer seu emocional, para fortalecer o seu campo, para trazer essa força, querendo ou não, uma hora, essa mulher, dependendo só da parte da beleza, ela cai de novo. Ela passa de novo pela crueldade. Ela passa de novo por algum insulto. E ali, se a autoestima está muito para baixo,
ela quebra. Ela acaba se cobrando também certos padrões de beleza, talvez. Uhum, exato. Então, por causa disso, a gente acaba usando as duas coisas juntas para que ela possa sair desses padrões e aí ela consiga se reconhecer e se arrumar sem se preocupar que ela está dentro de um padrão ou não. Né? E aí ela traz essa transformação toda mesmo para ela. Sim, e vamos começar quebrando um tabu aí que a espiritualidade, no sentido que você está falando, tem a ver com religião ou não? Não, não tem. Que eu acho que deve ser a primeira coisa que muitas pessoas confundem, né? Confundem. Espiritualidade com religião. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, explicasse um pouquinho aí pro pessoal, principalmente quem é leigo, não conhece sobre, o que é essa tal espiritualidade que você tanto fala? Onde que você trabalha, né, dentro da pessoa com essa espiritualidade e por que não tem a ver com religião? Vamos lá. Apesar de hoje eu estar aqui com as minhas guias da cigana, eu tenho religião. Certo? Tenho. Porém, não significa que a espiritualidade em si ela só vai trabalhar dentro da religião. Certo. Existe o que a gente conhece como religião, que a gente vê muitas vezes, mas existe a espiritualidade que é a questão da fé. A fé em si ela não depende de espiritualidade, a fé só existe. A religião ela é um lugar onde você vai para fazer suas orações, caso você se sinta mais acolhido dentro de um lugar. Então, se você vai numa igreja católica, vai na igreja evangélica, vai num templo budista, vai no próprio terreiro, no barracão de candomblé, não importa. Isso é o de cada um. A espiritualidade com que eu trabalho, apesar de eu ter os meus guias me auxiliando e protegendo, mas essa é a forma como eu cuido de mim. Da sua religião Da minha particular. religião particular. No meu trabalho, a gente não vai trazer a minha religião para impor algo para o outro. A gente vai tratar do campo energético daquela pessoa, que é totalmente diferente. É tratar daquilo que está no seu campo te bloqueando. Por isso também a gente usa a técnica como a hipnose clínica. Eu sou formada também como hipnoterapeuta. Então, a gente vai desbloquear o que está ali de trava de quando você era criança. Crenças ali. Crenças limitantes, vai desbloquear padrões que você repete da família. Vai limpar o seu campo, caso você esteja com miasmas, que são como se fosse buraquinhos no seu campo energético, para limpar isso e você se renovar. Então, não é uma questão de que, só fazendo tal oração ou fazendo tal banho que a entidade mandou. Não. A gente pode, sim, entrar, às vezes, com um banho, alguma coisa assim. Se a pessoa acreditar nisso, né? Mas eu tenho um cliente que não é da Umbanda, não é do Candomblé, tem um cliente que é católico, tem um cliente que é evangélico, e se sentiu à vontade de fazer, beleza. Se não se sentiu à vontade de fazer o banho, não tem problema, porque é dentro de cada um. Tem, inclusive, uma cliente minha, a gente estava tratando no Deusa do Nilo, que é uma parte só de amoroso. E uma das técnicas que eu uso, que é o Theta Healing, a gente consegue trazer algumas mensagens de santo, de arcanjo, ali, né, meio que canalizado, para a pessoa entender o que ela precisa se realinhar na vida. E nisso apareceu o Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel não está dentro da Umbanda. Realmente. Então, não é uma espiritualidade da religião que a gente está acostumado a falar. A gente está falando da espiritualidade em si, do seu campo energético. De energia, né? Energia em si, do que está travando a área que você está precisando que seja limpo, seja destravado. Se precisar fazer uma magia, como um corte de laço, fazer uma magia de glamour e tudo mais, tudo bem. Tanto que, né, o que eu faço não tem a ver com religião, que eu trabalho com várias deusas. E cada deusa é de um panteão, cada deusa vai estar ligada a uma coisa. Então, ele não tem a ver exatamente com a religião. É a espiritualidade de uma forma livre. E essas deusas que você fala, explica um pouquinho pra gente qual é a diferença, né? O que é cada uma. A gente trabalha com, a princípio, a dona do negócio todo, digamos assim. Da pé toda. Oxum, né? Tá. Por quê? Ela é uma deusa que vai fazer a questão da fertilidade da sua vida. E fertilidade, a gente não está falando só de filho, a gente está falando da fertilidade em tudo. Né? Uma terra fértil
tem o plantio, tem a colheita. Para tudo, né? Para tudo. Então, a gente vai trabalhar dentro disso a fertilidade, a prosperidade, porque o Oxum também é maravilhosa para negócios. A gente vai trabalhar a parte do principal do meu trabalho, que é trazer o amor próprio, que é resgatar esse amor próprio. E na junção disso tudo com ela, aí a gente traz Bastet, que é uma deusa egípcia. Então, a gente sai de uma deusa africana, vai para uma deusa egípcia. Que aí, se eu fosse tratar disso de uma religião, de um tipo de filosofia de vida, seria um quemetismo, que é só da parte de magia egípcia. Então, muda totalmente a vibração, muda totalmente o patamar que a gente está lidando. E a deusa Bastet também vai tratar de fertilidade, mas de uma forma um pouquinho mais agressiva no sentido de limpeza. Ela vem para cortar as coisas negativas e limpar o seu campo de uma forma mais forte. E aí, depois, a gente vem com a Bastet, a Afrodite. A Afrodite já é uma deusa grega, que fala de amor, sensualidade, fala de delicadeza, fala de uma questão de você se olhar com uma forma mais sedutora para você mesma, com mais glamour para você mesma. Então, a gente tem 3 deusas principais, mais um acréscimo de uma deusa do culto Ifá, que é a Djé. E aí a gente está falando de outra parte da África, Nossa. que cultua outro tipo de Deus, né? de deuses e ritualísticas. E a Djé, ela é só prosperidade e estética. Assim, não estou resumindo ela a isso, mas o principal dela no papel de todo o protocolo é a prosperidade e estética. Então, ela vem ali junto para tratar outras coisas. Só que no meio disso tudo, a gente vai trabalhar com deusa hindu, com deusa chinesa, com deusa celta, Caraca. deusa brasileira. Temos deusa brasileira? Como assim? Não se trata exatamente de uma deusa, é como se fosse uma entidade. Certo. Mas a gente usa a Yara também, Ah, que é a sereia encantada. Então, a gente também traz a nossa ancestralidade do Brasil. Exatamente porque estamos no Brasil. certo. Precisamos resgatar nossa ancestralidade. E aí, dentro disso, a gente traz a força também das matas da Amazônia. Então, tudo é encaminhado, tanto que o primeiro pacote é o Deusa da Amazônia. E depois a gente vai para outras áreas. Cada nome de pacote do que eu trato hoje, do protocolo, ele tem uma área específica. Então, a gente vai fazer o Deusa da Amazônia, ele vai trazer umas questões mais rápidas, mais express. Então, basicamente, a gente vai jogar a carta, vai entender como é que funciona, o que está travando a sua vida, Certo. já limpa, já resolve. Aí você fala, Cami, eu quero resolver uma coisa mais profunda. Mais específica, Mais né? específica. Aí vem a deusa do Nilo, que aí já vem para a parte do Egito. Aí vem a deusa de Olímpia, que aí já vem para a parte da Grécia. Vem deusa de Ganges, que já é mais hindu. Vem deusa de Avalon, que é onde a gente vai trabalhar com deusas como Hecate, que já vai mais para um lado mais sombrio, de limpeza mesmo, mais pesada. Cada uma trata um tipo de coisa específica. Exato. Na deusa da Amazônia é algo mais rápido. Certo. A deusa do Nilo é algo mais amoroso. Legal. Toda essa parte amorosa. Na deusa de Olímpia, a gente vai tratar da rapidez. O nome de cada um também tem a ver. A deusa do Nilo, a gente fala de água. A gente está falando de fluidez. Está falando de questões emocionais. Olímpia, a gente está falando de coisas rápidas e práticas, de bem material. Então, não estou prosperando na vida. Não estou conseguindo comprar tal apartamento que eu pensei que eu queria comprar. Não estou tendo trabalho. Então, a gente vai para ela. Vai entender o porquê. Por quê? O nome, ele vem exatamente dos Jogos Olímpicos. Dessa coisa, assim, da ação em si. De Ganges, a gente está falando só de espiritualidade. Porque, às vezes, você está com alguma questão espiritual que você queira tratar. Né? Assim, de desbloquear a sua espiritualidade em si. Né? Entender se eu tenho alguma mentora, entender se tem algum mentor, se tem alguma coisa. O que eu posso fazer para desenvolver isso? Ou, pelo menos, ter mais conexão com esse lado espiritual. Então, Ganges, por causa do rio Ganges, na Índia, que é um lado muito espiritualizado e é um rio sagrado. Avalon, a gente está falando de coisas mais profundas. Tem até o filme, né?
as brumas de Avalon. Então, a gente tá falando de coisas mais profundas de bruxaria, de lados escuros, de lados ocultos. Por quê? Uma mulher bruxa, nada mais é do que lidar com as questões da natureza e saber lidar com o seu lado sombra. Que se a gente não sabe lidar ao lado sombra, a gente sai brigando com todo mundo. Põe culpa no Deus, põe culpa na terra, põe culpa na família, põe culpa... A saber assumir seus erros. Exato. É entender quem você é e entender o seu lado escuro para você não sair julgando os outros e sair explodindo, falando 1000 coisas, xingando todo mundo, quando na verdade era uma questão de você entender que você tem que olhar contra o ponto de vista. Mas uma pessoa explosiva precisa tratar esse lado. E aí a gente vai acalmar isso. E aí a Avalon, ela é um tipo de ilha. Então, ela só tem floresta. É aquilo ali. Por isso que a gente fala da escuridão, né? Do lado sombrio. E aí, Luanda, que é o último pacote, a gente vai falar sobre toda essa trajetória em 3, 4 meses de tratamento, mais a parte do mapeamento do guarda-roupa e depois fazer as compras no shopping mesmo, com a consultoria, mudar cabelo, fazer a transformação por completo. Para a pessoa entender o seu estilo. Para a pessoa entender. E Luanda é uma região da África, onde a gente está falando de uma cidade que ela é complexa e simples ao mesmo tempo. Então, ela consegue ter complexidade do funcionamento das coisas e alinhar a simplicidade da cultura com a complexidade do que a gente vive no urbano. E essa é a ideia desse pacote. É você entender a sua simplicidade dentro da sua complexidade. Porque um ser humano é muito complexo. Sim. Só que a vida é muito simples. E a gente precisa alinhar as coisas. Quem complica é o ser humano. Verdade. Com tanto de demanda, coisas, né? Que a pessoa vai acrescentando. Exato. E tudo isso é feito com um baralho? Sim. A gente começa tudo com o baralho. Tá. Porque o baralho ele vai dar meio que um norte de onde a gente vai. Depois da consulta com o baralho, aí vem as outras coisas mais profundas. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho do baralho? Bora. Acho que tem muita gente que às vezes nunca viu um baralho. Como que funciona? Deve ter muita gente aí em casa perguntando, nossa, mas como que é isso? Como que ela vai saber no baralho? O que tem no baralho? Então, explica um pouquinho pro pessoal de casa aí sobre o baralho. O que você vai encontrar nele? São vários tipos de baralho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte. Aqui eu tenho 2 baralhos ciganos, diferentes um do outro. Certo. Então, a gente tem o baralho de Oxum. Né? Ele é um baralho que tem, se não me engano, de 3 a 4 cartas a mais. Certo. Do que um baralho cigano normal, que é esse daqui. O baralho comum, de baralho cigano, ele vai ter em torno de 36 cartas. Esse daqui, se não me engano, tem 40. Ah, tá. Ele tem Então, mais cartas. Tem carta extra. Qual que é a diferença? A autora. Aqui, a autora decidiu fazer na energia de uma rainha cigana, né? E não acrescentar nada. Aqui, no de Oxum, a gente está falando da energia de Oxum. Só mostra na câmera qual que você está falando, porque não dá para ver a mesa. Aqui no de Oxum, a gente está falando da energia de Oxum, da deusa de Oxum. Com algumas cartas que foram acrescentadas, porque questões da autora canalizou ali. Com a energia dela. Resolver colocar. No baralho cigano, a gente está falando do tradicional, 36 cartas, que não foi mudado a essência dele, de acréscimo, nem tirar nenhuma carta, e que ele vai tratar como qualquer outro baralho cigano. Certo. E aí, depois a gente tem o tarô. Que é diferente do baralho cigano. Diferente do baralho cigano. E qual que é a diferença? O tarô, a gente está falando de arcanos maiores e menores. Arquétipos que estão no inconsciente coletivo. Então, a gente tem... Todo mundo tem uma ideia do que é uma imperatriz, do que é um carro, do que é uma força. E essas são as cartas que tem aqui, no tarô. E aí, que nem aqui, ó, a gente tem a carta do imperador. A carta do imperador, aqui ela é representada como um veado, né? Um animal veado. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia do que se trata o imperador. Não é difícil aprender a ler.
Mas aqui, nesse caso dos arcanos maiores, por exemplo, se eu te perguntar, Gabi, me explica o que é o imperador. Uma pessoa imponente, uma pessoa que tem força, que tem uma carga de coisas muito grande para resolver. Afinal, é o imperador, responsabilidades. Uma pessoa forte. É exatamente o que essa carta fala. Então é meio que o nome, ele subentende o que realmente a carta está falando. Exato. Certo, entendi. Aqui nesse caso dos arcanos maiores, são 22 arcanos maiores. Certo. Então, a gente está falando de coisas que estão no subconsciente das pessoas, coletivo, e que todo mundo entende o que é. Certo. Se eu falar, o que é um carro? Um carro. Meio de transporte. Um meio de transporte. Sim. Ele vai te guiar para um lugar, ele vai te dar um norte. Só que aí que tá. O carro, no tarô, ele tem a carruagem ali, como era antigamente, 2 cavalos. Esses 2 cavalos vão representar razão e emoção. O carro, se ele tá desgovernado, ele vai para qualquer direção. Se ele estiver alinhado, razão e emoção, ele vai conseguir seguir. Certo. Então, a diferença é essa. Aqui, a gente está tratando o tarô em si, a gente está tratando de questões até mais aconselhadoras e terapêuticas. O baralho cigano, ele já é mais direto. Ele é sim, não. Vai, faz, não faz. Segue por tal caminho ou não segue por tal caminho. O tarô, ele tem até um meme, né, que fala assim, que o tarô, ele vem... ele vai te acolher, vai falar, ai, meu amor, não sei o quê, é melhor não sei o que lá, nananã. O baralho cigano, assim, tipo, te dando um tapa na cara. Meu, faz isso logo, porque senão vai dar ruim, né? Ou você resolve, você resolve. Tá, então o cigano te dá uma lição de moral na lata. Na lata. E o tarô te dá uma lição de moral com carinho. É que a lição de moral do tarô, ele vai vir muito mais de... Reflexão. Se eu fosse você... Entendi. Preferia não seguir por esse caminho. Talvez não seja uma boa ideia. Entendi. O cigano já vai falar, minha filha, acorda pra sua vida. Acorda que você tá querendo se matar aí, e aí você não tá entendendo. Entendi. Mas você consegue fazer a mesma leitura com os dois. Os dois. Entendi. São só métodos de ler diferentes. Entendi. Os oráculos em si têm a mesma função de aconselhar de formas diferentes, de acordo com a cultura. Certo. De acordo com o que aquela pessoa idealizou para aquela ferramenta. São ferramentas de aconselhamento para entender o que eu posso fazer agora na minha vida. Entendi. Por exemplo, existe a quiromancia, que é a leitura de mãos. Sim. Quando a gente vai fazer a leitura de mãos, a gente está falando de linhas que tem aqui, meio que mostrando seu destino. Cara, isso é muito louco, né? Gente, eu fico chocada com esse negócio de ler a mão. É impressionante. E ele realmente mostra. Mostra, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quer usar minha mão? Vai. Ó, aqui, por exemplo, a gente tá falando da linha do destino. Peraí, vamos subir aqui, ó. Pra cá. Dá pra ver aí, ô, produção? Dá? Aí. A linha do destino, a gente tá falando de uma linha que vem aqui no meio. Certo. A sua linha do destino, ela tá cruzada com a sua linha da vida, né? Então, ela vem pra cá e tem uma outra aqui. Isso daqui pode trazer pra você que você tem várias formas de conquistar aquilo que tá no seu destino, de fato. Então, eu tenho várias opções de caminho pra seguir. Exato. Gostamos disso? Aqui, por exemplo, aqui tá falando da vida amorosa. Certo. Né? Essa linha daqui e a linha da cabeça. Certo. Aqui na linha da vida amorosa, uma coisa básica, quando a linha termina aqui, entre o indicador e o dedo do meio, significa que tem uma vida amorosa feliz. Ah, mas Cami, eu tenho essa linha e eu não estou feliz no meu amor. Agora, talvez, né? Às vezes pode ser uma questão com a pessoa que você está. Ou às vezes pode ser o processo de autoconhecimento que você está, ou que você ainda não está, não foi atrás. E aí você não consegue entender isso aqui. Uma hora você vai chegar. Certo. Uma hora vai estar ali. E aí a linha da cabeça, a gente vai falar sobre os seus pensamentos, suas ideias. Profissional também vai estar no meio disso, porque a gente vai precisar entender essa parte. E a linha do amor também vai falar sobre relacionamento com pessoas ao redor
ali do seu convívio. E aí, no caso, a linha da cabeça cruza com a do amor, tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra, não? Sim. Aí é quando a pessoa não tem muito a razão e a emoção separados. Certo. É meio que assim, se a linha da cabeça com o do amor, né, do coração, estiver interligado de alguma forma, ou essa pessoa consegue trazer um equilíbrio para as tomadas de decisões, ou ela é tomada pelo impulso da emoção e vai lá e faz. Ela até pensa como, mas o emocional é muito mais forte. Pode um se sobressair do outro. Meu Deus, não sei como interpretar isso. Vou ter que ficar reflexiva sobre isso na minha vida. Mas é interessante, porque mostra bastante sobre Sim. isso. A minha, por exemplo, ela... Deixa eu ver se... Dá vai pra dar ver, dá pra ver. Aqui, na minha linha do destino, pra cima, eu tenho o que a gente chama de ilha. Aham. Que é quando... Como se fosse, ó, um círculo, assim, um pouquinho maior. Certo. Tipo, uma gotinha, assim. Aham, que na minha já não tem, né? Não, na sua não tem. O que isso significa? Se eu não tomar cuidado com as minhas questões emocionais, com o meu passado, a minha tendência é depressão. Nossa. Então, se eu não prestar atenção no que eu estou fazendo no meu destino, a tendência é entrar em depressão. É adoecer. Por isso que é importante também o trabalho das cartas. Porque você vai lá, faz a leitura aqui da mão. Beleza, você entendeu como é que funciona ali sua vida, como que você O básico, né? predestinado a fazer as coisas. Mas e para poder mudar coisas como isso? Como esse ponto de alerta? Como para chegar... Aqui, por acaso, você tem um sinal que mostra sucesso na vida, mas se você não está tendo sucesso, então o que a gente precisa trabalhar? Aí é onde entra o trabalho que eu faço. Perdão. O trabalho que eu faço daqui, da leitura da carta, para entender o que está bloqueando. Aí vai as outras técnicas para ir limpando esse campo. Porque, no caso, a mão seria um alerta de coisas que você precisa cuidar. Uhum. E aí, pelas cartas, você consegue ver o que é exatamente. O que é exatamente. Certo. E aí tem outro baralho que você não falou. Esse daqui, ele... A diferença de um para o outro vai ser basicamente a mesma coisa daquele ali. Certo, do cigano. Do cigano. Aqui eu tenho um baralho, onde a gente está falando de uma mistura de cultura celta. Né? Então, se você pegar as cartas dele, vai estar aqui, ó. Tem um gato aqui. Tem a carta aqui do imperador, que é esse... O veado. Depois a gente tem o corvo. Então, esse baralho, ele já é idealizado... Tem bastante animais, né? Tem, então. Aqui, ó, vem o lobo. Uhum. Ele já é idealizado de uma forma na cultura celta e um pouquinho levemente do xamanismo. Certo. Que traz essa representação dos animais. Aqui, a gente já está falando do tarot tradicional. Então, a figura aqui. Não é um animal. Não é animal, é uma pessoa. Então, aqui a gente está falando... Seria o rei, que seria o imperador. Não, aqui a gente está falando do rei de paus. Ah, tá. O que vai diferenciar o rei de paus do imperador? Ele é rei. O imperador, ele tem É mais que o rei. Bem mais. Ele tem um reinado ali de um Do império. O rei, aqui nesse caso, o rei de paus, a gente está falando de um rei de ação. O naipe de paus está falando de ação. Se a gente pegar um rei de copas, ele vai ter uma questão mais acolhedora, mais amorosa. E aí a gente tem rei e rainha de cada naipe. E depois a gente começa aqui, ó. Esse daqui é o 8 de paus. Então, ela vai ter um significado diferente do 8 de espadas. O 8 de espadas, por exemplo, é uma carta que, basicamente, assim, a pessoa ela não vê saída. Ela tem saída, mas ela não vê saída. Ela tá com os olhos vendados. É muita carta aqui para... Tem uma visão pegar. muito... Não, ela não tem nem visão. Nossa. Não tem nem visão. Porque ela vai estar cercada de 7 espadas fincadas no chão. Uma delas não está fincada, que é a 8ª. Então, tem possibilidade dela sair desse ciclo, dessa situação que ela tá. Só que ela tá de olho vendado. Por isso que uma é menorzinha? Aqui. Então, ela vai estar de olho vendado. Então, ela não consegue enxergar que tem saída. Existe, mas ela não vê. Ela está no olho do furacão da situação.
Então, muitas vezes, quando sai isso, dependendo do que sai ao lado, a gente já consegue falar para a pessoa, olha, O que que é? tem É aqui porque a as cartas se possibilidade. combinam, né? E aí você consegue interpretar de acordo com a combinação das cartas. Isso. Dependendo da combinação, ela vai sair uma coisa positiva ou negativa. E do contexto também vai depender. Sim. Né? Às vezes você vem com um contexto onde você quer tirar vantagem, a carta vem, te dá um tapa na cara, e você fala, não vai rolar isso aqui, não. E você consegue fazer perguntas para as cartas. Isso. Isso é pra, tipo assim, a pessoa quer saber uma coisa, ela consegue saber pelas cartas. A gente tem 2 formas de fazer a leitura básica. Ou a gente pega, já abre a situação, né, uma área específica, ou de modo geral, abre a situação com as cartas e tudo mais, que é o que a gente faz normalmente de mandala astrológica, ver como é que vai ser o mês da pessoa. Então, ver mês por mês, como é que vai ser. Aí não tem uma pergunta. Uma coisa geral, né? Uma coisa geral. E aí tem a forma de perguntas. Aí, como que vai funcionar essa pergunta? Perguntas específicas. Aí, sei lá, você quer saber da sua vida amorosa. Beleza. O que exatamente você quer saber da sua vida amorosa? De uma forma geral. Como é que ela tá, se vai melhorar, ou se tá travado, enfim. Ou se você quer saber se fulano que você tá ficando vai te dar pedir... bom. Aí você vai para uma pergunta específica. Dá pra facilitar bastante isso. Muito. Porque aí, se for não, você já fala, meu filho, tchau. Em casa, é assim. Se eu tiver alguma coisa para decidir, eu vou aqui rapidinho, embaralho. Já era. Já E era, se já vai dar bom, se decide. não vai. E acabou. E é muito bom isso de orientação, por conta de entender melhor o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Não exatamente não posso fazer, mas o que não é aconselhável naquele momento. Então, ele vai te guiar no que você precisar. Eu acho que, assim, o baralho em si, ele é uma ferramenta que tem múltiplas facetas. Ele consegue te trazer várias questões da sua vida. Tem tomadas de decisão simples, que não vai acabar ali com a sua vida, como uma questão de estar ou não com aquela pessoa. Lógico que tem casos extremos, mas ele também vai trazer tomada de decisão de coisas muito importantes, como uma causa judicial, como uma compra ou venda de algum imóvel, de carro, alguma coisa assim, que pode mudar muito o seu destino. Se tal emprego, se tal entrevista de trabalho vai ser bom ou não para você, como é que vai ser sua vida, né? Ou se você deve mudar de empresa naquele momento, porque a carreira está indo para outro lugar, está indo para o patamar, ou ela está estagnada. Então, as cartas vão trazer muito esse senso de direção. E aí, se a pessoa está com algum problema e ela não sabe o que é, dá para saber pelas cartas. Dá para saber. Aí, a gente não faz uma pergunta específica. Aí, tipo, vai meio que investigando... O que é. De acordo com o que as cartas vão falando. Isso. Aí, a gente pode olhar... primeiro, ir para eliminatória. De se é uma área amorosa, se é uma área espiritual, se é uma área profissional. O que está causando aquele desconforto, aquele incômodo. Entendeu que é na parte, sei lá, do profissional que está causando incômodo. Beleza. Então, o que dentro do profissional está causando esse incômodo? É uma questão de você não estar no lugar que você quer? É uma questão de crença limitante? É uma questão de, sei lá, o que o seu destino tem para você? Então, a gente consegue investigar certinho e ali ter uma resposta certeira do que está acontecendo no seu campo para a gente poder transformar. E aí, essa transformação, ela vem como? Aí a pessoa tem que tomar certas atitudes ou tem alguma questão energética aí envolvida? Quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de escolhas do consulente. Certo. O consulente ele pode vir, pode entender, acatar os conselhos do que a carta mostrou, do que saiu no jogo. Certo. E viver a vida dele. Seguir ou não. Seguir ou não. Porque ele tem livre-arbítrio. Se ele não seguir, muitas vezes o que acontece dos feedbacks que a gente recebe de algo que não deu certo na vida, que o jogo falou e não rolou, não aconteceu, muitas vezes é porque a pessoa não seguiu o conselho. Se você chegar... se chegar um feedback, eu falar assim, tá, Monamu, que você seguiu os conselhos que deram na carta, no jogo? Não.
Aí, né? Aí o Então, baralho vai falar assim, minha filha, eu não faço milagre, né? Então, eu não posso fazer nada? Se você não seguiu aquilo que saiu, eu não posso fazer nada. Sim. O destino, a escolha, é livre-arbítrio de cada um. Agora, se a pessoa seguiu, fez as coisas e falou, Cami, ainda tá travando. Beleza, então o que a gente vai fazer? Aí a gente parte para a parte terapêutica de aplicar as técnicas. Então, a gente vai ver o que precisa ser feito. Vai ser uma constelação? Se é uma... Ah, tem a constelação também, que você faz também. Faço também. O que é a constelação? Vamos dar uma pitada. A constelação familiar, ela é uma quebra de padrões do que a gente segue da nossa família. Que vem das gerações passadas. Muitas gerações. Muitas, muitas. Muitas, muitas. Pra você ter uma ideia, uma das minhas constelações, que eu fui constelada, a situação foi lá para século XIX. Nossa! Então, Meu Deus. muitas coisas que estão... a gente vai acumulando essa herança, mais ou menos Familiar. E a tendência é que você repita. Repita. E você não percebe que você está repetindo. É inconsciente mesmo. Cara, e como que quebra isso? Aí, a constelação, a gente consegue fazer até com as cartas, dá para fazer. Mas, normalmente, a gente faz ou na água, né? Que põe os bonequinhos vão se movendo ali na água. Ou a gente faz com pessoas, né? Que é em grupo, né? Que é em grupo. E aí, é muito legal em grupo, porque você vê a entonação da fala, você vê o jeito da pessoa, e a pessoa nunca viu ninguém da sua família. E aparece ali. Meu Deus. E você vê, você fala, gente, como assim? Eu tô vendo fulano eu tô ali na minha frente. Então, a constelação, ela vai trazer a cena como se você estivesse assistindo a cena de um episódio da sua vida. Né? Vendo o teatro da sua própria vida. Ali. E aí você começa a ter tomadas de consciência do que está acontecendo de fato, do que você está repetindo de padrão. E aí, quando você toma essa consciência, aí começa a mudar as coisas. Que aí você começa a quebrar o padrão, né? Exato. Então, um exemplo simples. A tataravó teve um marido que era muito bom financeiramente, mas no amor era péssimo, maltratava. Qual que é a tendência? A avó repetiu o mesmo padrão. Se ela não quebrou, quem que vai tomar de novo as mesmas dores, os mesmos pesos, carregar tudo isso? A mãe. Se a mãe não quebrou, quem que vai ter que carregar tudo isso de novo? A filha. Se a filha não quebrar, vai ser a filha da filha. Então, isso vai se repetindo. É lógico que o natural da nossa evolução é a próxima geração melhorar até 33% ali da sua vida. Né? Não repetir tanto, igualzinho rígido. Diluindo, né? Mas até, imagina, a cada geração... 33%. Até 33%, que às vezes é só 5%. Nossa. Até a próxima geração. E a outra. Chega em 100% e não repetir mais esse padrão. Olha quanto tempo que já foi. Então, a constelação lá vem para isso. Para você quebrar esses padrões, enxergar o que está acontecendo, o que você está repetindo. E aí a gente faz uma combinação da constelação com hipnose. Porque daí é onde a gente consegue ver a cena da constelação. Certo. E aí, beleza. Tá, o que eu faço com essa informação agora? Porque a pessoa vai falar assim, e agora? Então, tudo que eu vivi até hoje é uma mentira. Às vezes Aí eu tô repetindo um padrão que eu tô repetindo, meu subconsciente E eu tá não sei- preparado para aquilo. Não e aí? vejo como é que vai sair. Exato. Entra a hipnose, que aí é a hipnose clínica, tá? Que tem hipnose... Porque aí a hipnose, a gente pensa, vai ficar lá, né? Hipnotizado. Tem hipnose que a gente vê de rua, né? Aham. De TV e Aham. tudo mais. Que é aquela que é... Gente, é pra fazer graça mesmo. Né? Show, né? De colar o dedo, Aham. assim, essas coisas. Mas a hipnose clínica é um tratamento de fato, tá? Inclusive, era usado em centro cirúrgico, para não ter que usar anestesia. E aí, inclusive, tem um tatuador em São Paulo, se eu não me engano, chamado Arthur. Não lembro o sobrenome dele. E ele usa a hipnose porque ele faz tatuagens gigantescas. Ele usa a hipnose para não ter que usar anestesia nos clientes. E eles dormem, assim, na sessão de tatuagem. Tipo, tatuagem, cara. Gente, que isso? Você vai enfiar ali na última camada da pele.
Então, tem muitos casos, assim, da hipnose sendo utilizada em centro cirúrgico por conta disso, para fazer amputação, para fazer uma cirurgia muito delicada e tudo mais. Então, dentro disso, com a combinação do que a gente viu na constelação, a hipnose a gente vai trazer lá o primeiro fator do que aconteceu de fato, das coisas que vieram, para ir tratando isso e reprogramando na sua mente. E aí, com isso, você consegue ir Mudando o padrão. Padrão. Para não passar para a próxima geração. Exato. Aí, essa é a parte do que a gente faz no mental. Dentro disso tudo. Aí, depois, do lado espiritual, é onde entra a outra técnica, que é o Theta Healing. Que aí é a limpeza do campo. O Theta Healing, ele é para fazer uma limpeza energética. Ele dá para fazer muitas coisas. Dá para fazer manifestação, dá para fazer troca de crenças limitantes também, trazendo dádivas, validações, coisas nesse sentido. Mas, no meu caso, eu uso mais para fazer a limpeza. Certo. Limpeza, e eu tenho um momento que eu trago a chuva de bênçãos, que é onde traz as 3 deusas, né, principais. Normalmente. Pode acontecer de aparecer outras. Ah, entendi. Que aí vai depender do que a pessoa precisa, né? Vai depender do que a pessoa precisa. Então, no meu protocolo, eu uso para isso. Só que o Theta Healing, ele é amplo. O Theta Healing dá para você falar de coisas de processo de emagrecimento. Caraca. Dá para você mudar a sua questão profissional. Dá para fazer muita coisa. É que eu, particularmente, acabei adaptando para o meu protocolo. Sim. E aí, depois disso, a gente junta com a magia, se for necessário. Que aí a gente pode entrar com magia de limpeza, dependendo da situação, com corte de laços. E o que é essa magia? Que acho que também é uma coisa que tem que aí... desmistificar um pouquinho. Que acho que tem a magia, aquele negócio assim, igual a gente vê nos filmes. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. A magia em si, nesse caso, é só em casos que realmente precisam. Aí a gente está falando de bruxaria. A gente está falando de acender vela. De colocar o barbantezinho ali amarrado na vela, junto com outra vela, e deixar aquele barbante queimar e ver onde sai isso o corte. tudo que a gente fala de bruxaria é por questão energética. Sim. Nada a ver também com religião, com nada, Também né? não tem nada a ver com religião. Acho que isso é importante deixar frisado, porque muita gente confunde. Não. O meu trabalho ele é 100% desligado de religião. Eu vou falar, sim, das deusas que estão ali e tal, mas ele é 100% desligado da religião. Então, quando a gente está falando da bruxaria em si, a gente está falando das magias que vão te beneficiar. Sim. Ai, vai fazer pacto. Não tem nada a ver com isso. Ou tem nada a ver com isso. Vai fazer um trabalho para prejudicar alguém. Não. Não, muito pelo contrário. Quem mexe com isso sabe que se faz alguma coisa para prejudicar alguém, o karma vem de uma forma 1000 vezes pior e que vai acabar com a sua vida. Vai te dar muito prejuízo. A gente vê muito essa questão de quebrar laços. A gente, às vezes, vê muito vídeo na internet, Sim. né? Da vela e derretendo. E demora, às vezes, para derreter. E é exatamente isso. E aí, o corte energético a gente pode fazer para uma situação com ex-tóxico. A gente pode fazer para um familiar que também está atrapalhando a sua vida. Pode fazer com um chefe, que às vezes tem umas questões, né, da pessoa estar ali na empresa, ela tem muito potencial. Só que, às vezes, a pessoa aqui, como chefe, coordenador, supervisor, enfim, acaba que não entende a pessoa em si e vê o outro, vê o potencial do outro e quer barrar, porque acha que vai ser melhor. Né? Então, aí é uma questão entre essa pessoa aqui entender esses pontos e fazer uma terapia, tratar disso, mas se essa pessoa não faz, aí no caso, né, os clientes, eles acabam... Pesa em cima do funcionário. Né? Então aí acaba vindo esses casos que a gente faz o corte energético com o chefe, enfim, né, que pode estar atrapalhando ali o crescimento. Eu vejo muitas vezes na internet questão amorosa, né? Tem bastante. Ou, às vezes, pais narcisistas, esse tipo de coisa. Tem bastante. Né? Eu mesma, eu já fiz, para você ter uma ideia, que não é tão simples assim. Para a mesma pessoa, na minha vida particular, eu já fiz 3 vezes um corte energético. Da mesma pessoa? Nossa, porque às vezes não corta na primeira? Não, às vezes não corta na primeira. Caraca. Porque o laço é muito forte. Que às vezes pode sim ver de outra vida. E aí é um alerta que a gente vai fazer aqui sobre as questões de pessoinhas lindas do meu coração. Mulheres, principalmente, quando vocês olham e falam,
Ele é de outras vidas, é um amor de outras vidas. Tá, não significa que você tem que ficar com ele. Às vezes é de outras vidas, mas não é a pessoa certa pra você. Mas não é pra essa vida. Às vezes é de outra vida que vocês se encontraram pra resolver alguma coisa de não precisa mais estar ali. Não significa que você vai ficar com aquela pessoa. Do mesmo jeito da alma gêmea. Não significa que você vai ficar com aquela pessoa. Existe alma gêmea, existe chama gêmea e existe um outro termo, eu esqueci agora, mas também tem a ver com isso. Não significa que você vai ficar com aquela pessoa. Chama gêmea? O que é chama gêmea? Chama gêmea é mais forte do que alma gêmea. Alma gêmea, por exemplo, você pode ter uma amiga que é sua alma gêmea. Você pode ter um parente que é a sua alma gêmea. É uma pessoa que você se conecta com ela. Muito. Que você não desgruda. Não necessariamente é uma pessoa para você se envolver amorosamente. Sim. Imagina se você, sei lá, sua mãe é sua alma gêmea. Pode ser. Às vezes tem uma conexão muito forte com aquela pessoa. Exato. Agora, a chama gêmea, aí a gente está falando, sim, de uma parte mais de relacionamento, Amorosa. mais amorosa, mas não necessariamente que você vai encontrar essa pessoa e não necessariamente que você vai ficar com essa pessoa. Não significa que você vai ser triste na vida amorosa. Sim. Tem que deixar isso claro, porque, às vezes, ainda mais hoje, com o boom de TikTok, vídeo no Instagram mesmo, com todo mundo tendo mais acesso às informações, tem coisas que a gente fica na fantasia e esquece da realidade. A realidade é essa. Se a gente não cuidar das crenças limitantes, dos padrões, das coisas de autoestima, então, muitas vezes, você vai acabar sempre caindo na mesma furada. E aí, se você ficar no encantamento de uma alma gêmea, de uma chama gêmea... Às vezes você fica com a sua vida parada ali com a pessoa que não é a pessoa certa para você. Exato. Legal. E, bom, para as pessoas te encontrarem, elas te acham aonde? Pelo Instagram, eu não tenho TikTok. Eu já aviso porque eu não sou muito das redes sociais, assim, desse lado. O Instagram é Camila Duran. A gente vai deixar aqui no GC. Ou também, se você quiser jogar Mentora de Deuses, não tem outra. Vai achar. aparecer você. Vai Legal. achar. E também vai ter... Na verdade, assim, o TikTok eu não uso. Até existe. Mas tá lá. Tá lá. Tá, É Camila mais no Duran Instagram. também, mas é mais no Instagram que eu uso. E no meu WhatsApp também, Vamos deixar para aqui. poder marcar, quiser fazer uma consulta, só Legal. entender como é que funciona o trabalho. Se você tiver curiosidade de saber um pouco mais, né? Uhum. Pode entrar em contato para você explicar, Pode. né? Às vezes apresentar a situação, você vê qual a melhor opção. Sim. Você faz também questão só de oráculo, para cartas Sim. e tudo mais. Tem um atendimento só das cartas, só dos oráculos. Ele é um atendimento que eu demoro mais ou menos aí de 24 horas a 48 horas para responder, depende da ordem de chegada. Certo. Mas ele é um atendimento, se for só as cartas, é por áudio e foto. Certo. Mando Você tudo- não faz pessoalmente? Eu faço pessoalmente, a não ser que a pessoa reúna com mais pessoas. Ah, entendi, tá. Senão é a distância que também É pode ser distância, feita, né? exato. E aí é por foto e áudio. E se for fazer alguma coisa a mais, aí é por videochamada. Sim. Aí a gente tem que estar ali. E aí tete a tete. mentoria das deusas também é online. Ela é online. Se for junto com a parte da consultoria de moda, aí eu vou estar junto com a pessoa sim, porque aí presencialmente. precisa estar com a pessoa porque precisa estar com a pessoa. presencialmente, Mas é online também. A duração de consulta vai de 1h30, mais ou menos. Ah, é bastante. É bastante. E Legal. dependendo do que for fazer, são de 3 encontros até 4 meses. Legal. É um bastante. tratamento completo, gente. É completaço mesmo. Bom, eu queria ficar mais 1 hora aqui falando. Já estamos há quase 1 hora falando. Embora pareça ser uns 15 minutos, já estamos estourando o tempo. A produção já tá aqui. E aí, galera? Porque, gente, esse assunto é 1 milhão de coisas pra gente falar, né? A bastante. gente deu, assim, uma pitadinha. Espero recebê-la aqui mais vezes para falarmos mais sobre esse mundo dos oráculos, que particularmente eu adoro conversar sobre isso. Foi um prazer te receber aqui, Foi um prazer estar aqui. Você aí de casa, siga a Cami nas redes sociais, acompanhe aí o trabalho dela. Entre em contato se você ficou curioso para saber um pouco mais, se você tem dúvidas, se você é leigo no assunto, quer conhecer um pouco mais desse mundo, entre em contato com a Cami, ela vai te explicar, né, Cami? Com toda certeza. E, bom, foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer também receber você aqui de casa. Muito obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando os nossos conteúdos aqui no YouTube e também pelas nossas mídias sociais. E espero você no próximo Diálogos Diário.